Portanto, meus amigos, fiquemos de olho e que sejamos justos defensores da legalidade, justos defensores da democracia. A democracia, ela não pode servir apenas os interesses dos meus. A lei não pode servir apenas para os favores dos meus amigos e, com todo rigor, punir aos meus inimigos. Não. A lei, ela tem que ser para todos. A lei, ela tem que sim ser isonômica, mas ela tem que ser sempre cumprida da melhor forma, mas sem beneficiar um ou outro conforme ele pensa politicamente. E também eu não posso rir jamais quando o jornalista que eu não gosto é punido, censurado, porque eu não gosto dele, porque ele escreveu uma bobagem contra mim. Eu não posso menosprezá-lo chamando de blogueirinho ou dizer que vá preso, que tenha suas contas bloqueadas, que morra de câncer, que aconteça tudo de pior na vida desse desgraçado. Porque um dia essa lei fajuta que possa ser usada para punir esse jornalista, ela pode se voltar contra mim. Quem cometeu e quem comete crimes tem que sim ser investigado. Após ter toda a possibilidade do contraditório, da ampla defesa e do julgamento justo, tem que ser exemplarmente punido. Tendo a possibilidade de defesa, tendo a possibilidade de recurso nas instâncias que couber recurso. Não é engraçado quando uma pessoa é presa por, entre aspas, engano, ou quando uma pessoa é presa de uma forma ilegal. Não é engraçado quando uma pessoa tem que sair do seu país e deixar a sua família, mesmo sendo uma pessoa que eu não gosto. Não é engraçado quando uma pessoa, mesmo tendo feito coisas as quais eu não goste e tenha colocado notícias com as quais eu não concorde, tenha que passar dificuldade porque todas as suas contas estão absolutamente bloqueadas e todos os seus meios de trabalho estão inviáveis. Não é justo um país onde jornalistas não podem expressar as suas opiniões. Esse é o país em que, vale lembrar, nós tivemos um treinador da seleção brasileira em que os atuais comandantes do país resmungam até hoje que ele foi demitido por ser tratado como comunista, quando na verdade ele foi demitido por criar uma vergonhosa briga e perseguir de maneira lamentável o maior jogador que esse planeta já viu nascer e já viu jogar. João Saldanha perseguiu Pelé. João Saldanha sacaneou Pelé e por isso foi demitido da seleção brasileira. Não foi por ser comunista. E quando o Zagallo assumiu, Pelé disse: olha, só não me sacaneia. Foi por isso que Saldanha saiu. Esse é o país que, em plena uma ditadura, teve Sócrates indo para a seleção e em alguns momentos até como capitão da seleção. Então, não é esse país que os que agora estão no poder e se orgulham de terem defendido Saldanha, Sócrates, democracia corintiana e outros, podem perseguir e querer a censura de jornalista por apenas criticar um presidente da CBF. Vergonha deveriam ter de fazer perseguição e dar um golpe em Rogério Caboclo, por ter supostamente cantado uma mulher
que foi colocada lá por uma pessoa que primeiro indicou Caboclo para a CBF e que depois, não satisfeito por Caboclo não seguir as suas ordens, armou uma arapuca. Vergonha deveriam ter de ter caçado o Caboclo dizendo que ele tomava vinho em horário de expediente. As críticas feitas a Ricardo Teixeira e João Avelange foram muito maiores do que as que Edinaldo Rodrigues recebeu até hoje. E Ricardo Teixeira e João Avelange nunca proporcionaram ao país as vergonhas que Edinaldo Rodrigues tem proporcionado. A seleção brasileira tem atuações lamentáveis e vexatórias. E mesmo assim, Edinaldo Rodrigues conta com uma escandalosa proteção do judiciário, que o mantém no cargo, e da imprensa, que está amordaçada fazendo vistas grossas. Se há contrato de direitos de televisão bem amarrados, não vai ser ministro nenhum de Supremo que vai aceitar que esses contratos sejam quebrados. Não é tão fácil assim, até porque não é lá que vai ser julgado. Está na hora do jornalismo voltar a ser jornalismo nesse país. Esse é o único país do mundo em que se mete mais o pau no ex-presidente do que no atual. E não, agora eu não estou falando de Lula e Bolsonaro. Eu estou falando de Ricardo Teixeira e Edinaldo. Eu estou falando de Marco Polo e Edinaldo. Eu estou falando de Rogério Caboclo e Edinaldo. E até de João Avelange e Edinaldo. Chega de olhar para um passado que, goste ou não, a mídia foi glorioso, mas a mídia adora chincalhar. Vamos olhar para frente e tentar voltar a fazer desse país glorioso, como um dia já foi. Hoje, nós estamos apenas andando em círculos. Nós estamos apenas caçando pelo em ovo. E nós estamos apenas criticando os que já passaram, sem olhar os defeitos dos atuais. O que aconteceu na censura dos 6 jornalistas da ESPN é uma das mais vergonhosas páginas da história do nosso futebol. Eles nem precisam ser demitidos para que essa vergonha seja consumada. Uma vergonha que começou naquele baile, naquele tango de dar inveja à memória de Gardel que nós sofremos no Estádio Monumental de Nunes, que prosseguiu com aquela enrolação toda nos dias que se sucederam na questão do Edinaldo, que veio com a denúncia da Piauí. E aí nós tivemos aquelas conversinhas para boi dormir, aquelas cortinas de fumaça para desviar o foco. Não podia pisar na bola, sorteio da Copa do Brasil, técnico que seria imediatamente anunciado e até uma suposta pedido de desculpas, um suposto pedido de desculpas para o Pedro Lourenço. Ora, presidente de CBF não pede desculpas para ninguém. Ele só pediu, não é porque ele acha que o Marcelo de Lima Henrique errou. É porque ele queria que isso virasse notícia para desviar o foco. Vão falando de outra coisa para esquecer o dinheiro. Mas Edinaldo Rodrigues, que tenta chantagear através dos seus superiores a ESPN, por causa que depois de anos conseguiu fechar um contrato com a CBF, e sonha a ESPN em fechar o contrato da Copa do Brasil, esse Edinaldo Rodrigues sabe muito bem com quem se mete. Para Galvão Bueno, apesar de estar esperneando e espumando nos corredores da CBF, Edinaldo Rodrigues não falou um ai. Essa informação não é minha, mas está no F5, na coluna do Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. Porque ele sabe que o Galvão Bueno pega o celular e destrói ele com o seu Instagram e com o seu YouTube. Mas, com a ESPN, ele foi lá tentar, através de quem manda nele e de quem segura ele, chantagear. Vamos abrir o olho, não vamos levar a coisa na brincadeira. Vamos entender que nós estamos em abril de 2025 e que em outubro de 2026 nós teremos uma decisão importantíssima, a mais importante decisão do nosso país. E aí nós vamos decidir. Ou nós vamos para o fundo do poço de um regime autoritário em todas as esferas, onde aí, a partir de 1º de janeiro de 2027, aqui nesse canal, nós sequer poderemos falar muitas das coisas que nós
falamos até hoje, porque nós não vamos querer submeter os nossos filhos, o Dudu, a Maria Isabel, as nossas esposas, a Bia, a Jéssica e a Fernanda, a dificuldades? Ou vamos resgatar o período de liberdade plena desse país e tentar fazer desse país aos poucos novamente gigante e glorioso? Lembrando, liberdade plena não é liberdade para cometer crimes. Quem ofender, quem atacar a honra e quem acusar os outros indevidamente de crimes, quem ameaçar e quem desejar a morte das pessoas, estes têm que ser punidos, processados. Quem sai com uma arma perseguindo os outros por uma cidade não tem que ser caçado, tem que ser preso. Isso sim é o que a lei diz. E isso é o que acontece num país de liberdade plena. Não é canal desmonetizado, não é revista tirada de banca, não é página em branco, não é tarja preta e não é jornalista suspenso sem poder fazer o seu trabalho.